Então, Meu Deus, que isso? não, isso é quando a gente grava. Essa ferramenta ela é toda chique, Catinha, tem suas coisinhas aqui. Ah, Aí ele tem que avisar que está gravando para todo coloquei mundo. que eu entendi tudo. Estava lá assim, sair da reunião, eu entendi. Eu pus que eu entendi. Entendi, não entendi. Tá ótimo, né? Então, Hoje é gente, dia de pode falar. Nara, vamos cantar para ela. Ah, sim. Eu faço oração, eu sei que você quer. Eu ia tocar a música então, pode Pode, começar? pode sim. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, da tua luz a tudo que vive e respira, leva todo o coração. Ó doce mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade, aqui na terra onde estamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria, Senhor Jesus, mestre de divina sabedoria, aconchega, Senhor, nossos corações no recântico do teu amor. Eleva nossas almas, Senhor, ao entendimento maior da tua mensagem libertadora e consagra em nós os movimentos divinos da libertação de todo mal. Conduz-nos, Senhor, diante do exemplo de tua Mãe Santíssima, na simplicidade, no fervor do servir, a gratidão desses que aqui estão, laborando na tua mensagem para se construir como trabalhadores dessa vinha maravilhosa proposta a nós como retorno do filho pródigo, ao abraço divino do Pai que vela por nós com seu amor diante da criação, que nos concede a vida e nos permite o protagonismo do direcionamento a esse abraço fraterno,
a esse abraço amoroso. Conduz-nos, Senhor, diante da vida, nas assertividades que a proposta de Jesus nos concede por intermédio do Evangelho, escrito pela tua própria caminhada aqui na terra, pelos exemplos, pelas palavras, pelo fervor e, principalmente, pelas mãos que trabalharam os nossos corações para um entendimento maior diante da proposta do Espiritismo que traz como grande novidade a imortalidade da alma, volvendo todo o Evangelho de Jesus e ressignificando, promulgando em nós o elemento divino dentro de cada criatura, no Cristo interno se desenvolvendo. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor, mas que esses corações aqui presentes possam retirar dessa tua mensagem o fortalecimento para essa caminhada aqui na Terra. Diante de tudo que a vida nos propõe, sejamos sempre consagrados, trabalhadores da tua seara. Que assim seja. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se eu não conseguir, não tem problema. Porque hoje tem muito pouca apresentação para a gente. Deixa eu ver que tela aqui que eu divido com vocês. Só um momentinho, tá? Que eu vou compartilhar com vocês aqui. Chegou para vocês? Sim, Marcelo. Que bom. Está bom. Esse capítulo 24, ele é um capítulo que traz para a gente algumas reflexões, inclusive de expor em forma de trabalho aquilo que a gente tem de melhor. Então, não ponhas a candeia debaixo do alqueire, traz para a gente algumas propositivas muito interessantes para a gente desenvolver. Ele se embasa nessa passagem, ela traz para a gente uma passagem lá em Lucas, né? Capítulo 8, mas também tem uma representatividade em Mateus 13, Mateus 10, Mateus 9, e hoje nós vamos falar da coragem da fé, que está de vermelho aqui para a gente, que tem duas passagens para a gente estudar hoje, em Mateus 10 e em Lucas 9. Mas é muito interessante que quando a gente traz essa questão de não ponhar a candeia, só para a gente relembrar debaixo do alqueire, lembrando que no estudo, acho que retrasado, a gente trouxe até a representação do que seria a candeia. Candeia é uma medida, né? Ela é uma medida que a gente coloca... você tem a candeia, que é uma pequena luminária, né? Que é utilizada na época, onde você coloca o óleo para poder que ela se acenda. E você tem o alqueire, que hoje a alqueire é uma medida de mais ou menos 1,2 hectares, né? Mais ou menos uma medida lá de São Paulo. Mas a gente sabe que naquela época o alqueire era como se fosse um balaio de medida. Então, não ponhas a candeia debaixo do alqueire, não pôr essa luminária debaixo de algo que a tampe. E é interessante a gente entender isso, porque as duas passagens, essa passagem de Lucas, né, 8 aqui, traz para a gente, dentro do pensamento dela, olha só, não se acende uma tradução que eu trouxe aqui para a gente, né? Não se acende uma luzerna
e metem debaixo do alqueire, mas ponha sobre o candeeiro, a fim de que ela dê a luz a todos que estão na casa. Essa é uma passagem de Mateus, capítulo 5. E aí você tem Lucas 8, que é: ninguém, pois, acende uma luzerna e cobre com alguma vasilha, ou põe debaixo da cama, ponha sobre o candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta. E essa passagem aqui tem a ver com a coragem da fé, tá, gente? Porque não há coisa encoberta que não haja de saber-se e fazer-se pública. Essa é que é a passagem de Mateus, capítulo 8, versículo 16 a 17. Quando a gente entende o objetivo da candeeira, que é conter o óleo e transformar esse óleo em luz, que é iluminar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o fator da luz. E essa luz que está falando nessa passagem, tanto de Mateus quanto de Lucas, não é uma luz com a função de brilhar, de se enaltecer pelo seu próprio efeito, mas é uma luz que produz calor e produz iluminação. Então, ela não é fator que move qualquer incidência em cima de orgulho. Ela é fator que move a incidência em cima de trabalho, em cima de algo que é produzido e que é benéfica a quem está à sua volta. Quando a gente transcende isso para as questões espirituais, a gente percebe que todo fator iluminativo em nós representa algum processo de moralidade já desenvolvido. E aí essa nuance toda desse fator, ela intercala nos fatores morais que nós já conhecemos: caridade, amor, compaixão, resiliência, e vem outros elementos mil que constroem a nossa moralidade e nos sintonizam com a vontade divina. E é interessante, quando a gente fala muito disso, a gente pensa numa coisa muito, muito grande. Não. O contexto do evangelho, ele existe para ser aplicado no nosso cotidiano. Então, ele trabalha esses elementos iluminativos em nós, no nosso dia a dia, é no jeito de tratar as pessoas, é no jeito de ouvir o outro, de compreender o outro, de não criticar maleficamente, de não produzir o mal e produzir o bem, e buscar esse aprimoramento. Porque a gente sabe que muitas coisas que nós aprendemos com a gente mesmo, com a vida, são aprimoradas. Elas não são simplesmente binárias, né? Elas simplesmente viram de um dia para o outro e se transformam. Elas sofrem mutações e vão se melhorando com o tempo, vão se aperfeiçoando. A nossa maneira de entender a vida também passa por isso. Então, essa luz que trata essa passagem da candeia sobre o alqueire, ela fala desses processos que se expressam em nós e que tem sintonia divina, sintonia com Deus, que é o que nós buscamos constantemente. E aí, para muitos de nós, isso soa como se fosse um chamado divino para uma sublimação que nós não damos conta ainda. Não, ele é um chamado, gente. O chamado do Cristo é um chamado para o nosso dia a dia. Dentro do nosso contexto familiar, a maneira que nós tratamos as pessoas no nosso lar. Quem nós somos para eles, para os nossos filhos, netos, cônjuges, irmãos, pais, quem que nós representamos para eles? E aí, a partir daí, a gente estende isso, né? Quem que a gente representa frente a uma sociedade, num trabalho, numa via pública, num posicionamento, numa conversa entre amigos. Todo esse processo iluminativo, ele é uma constante, ele é uma representatividade constante das pessoas que nós somos. E aí ele fala que, de certa forma, e é muito interessante a questão do alqueire, que o alqueire tem a ver com a passagem de hoje. Eu quero que vocês guardem isso, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas a questão da lamparina, né, do candeeiro. E o candeeiro, ele expõe a luz, mas não é para que o brilho dela seja visto, não, mas é que ela seja posicionada no lugar correto. E aí a gente fala assim: nossa, que interessante. Então, nós temos que ser geratrizes de luzes morais, igual a gente já falou aqui, mas ela tem que ser colocada no candeeiro, quer dizer que tem que ser colocada no lugar correto e na medida correta. E isso me lembra muito aquelas passagens de André Luiz,
onde aqueles companheiros iam visitar as trevas, né, os ambientes mais complicados, e tinham que diminuir a sua luz espiritual para não agredir aqueles que ali estavam. Não sei se vocês lembram dessas passagens, né, que é interessante a gente entender. Então, até a dosagem, ela é importante. O lugar, a posse da luz, o lugar, a dosagem, são elementos que a gente aprende, por isso que a gente está aqui reencarnando. A reencarnação é uma propositiva para o exercício disso, de a gente implementar esse processo de iluminação interna, mas utilizar ele à nossa volta da maneira mais inteligente, harmoniosa e amorosa possível. E aí isso exige da gente um aperfeiçoamento. Aí Deus permite que nós tenhamos o quê? O cotidiano nosso, para fazer nossos testes, para utilizar nosso aprendizado para nos melhorar. Né? Porque eu tenho que avaliar tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, para eu perceber se eu estou no caminho de colocar essa, aqui fala Luzerna, né, que ou a candeia, no lugar correto, no lugar na vida correto. E é muito importante isso para a gente, porque nós temos fatores iluminativos que vêm do cristianismo, né? Nós somos cristãos, né? Nós estudamos o Evangelho de Jesus e trabalhamos a ideologia do Cristo na nossa vida, mas nós também representamos o Espiritismo. Então, essa representação moral nossa, ela traz um pouco de responsabilidade, porque quando a gente fala da coragem, da fé, a gente já começa a entrar na possibilidade dessa demonstração diante do mundo. Não se esqueçam, não como luz que brilha para aparecer, mas como luz que trabalha, que dá resultado. Então, essa coragem que ele propõe para a gente é de nós nos expressarmos na vida diante de tudo que já aprendemos frente a Jesus e frente ao Espiritismo, o que é importantíssimo para a gente desenvolver, essa fidelidade. Porque essa fidelidade da proposta de Jesus, que é a passagem de hoje, nós vamos ler daqui a pouco, ela tem mais efeito para nós. Porque quando nós olhamos para nós e nós sentimos que nós negamos aquilo que nós já entendemos, já estudamos, nós ficamos infelizes com a gente. Nós ficamos descrentes com a gente. E a gente passa por um processo de sofrimento muito grande, assim, que nos impossibilita, inclusive, de caminhar às vezes. Então, essa proposta da coragem não é para sair guerreando. Essa proposta da coragem é uma proposta para nós nos sintonizarmos com a nossa consciência de uma maneira harmoniosa, porque sem harmonia a gente não consegue evoluir, sem harmonia interna. Então, Jesus é muito inteligente, gente, quando traz isso para a gente. E aí a gente entende, né, que o que está se expressando para nós na questão do candeeiro, na questão do alqueire, na questão do óleo, na questão da luz que emana da queima desse óleo, é entender o que nós chamamos de verdade. Essa luz, ela pode ser representada na nossa vida como a verdade, caminho, verdade e vida. Primeiro vem o caminho, são as escolhas, e esse caminho é escolhido, vocês lembram desse estudo, né, gente? Na nossa consciência, os caminhos estão na nossa consciência. A partir daí, eu consigo, através das opções, quer dizer, da gestão do meu livre-arbítrio, alcançar a verdade. E para depois me expressar na vida. A vida é a vida espiritual, plena, em cima dos valores espirituais. Então, Jesus, caminho, verdade e vida. Quando ele fala da verdade, a verdade tem a ver com essa luz. Nós podemos entender a verdade como sendo essa luz falada, colocada sobre o candeeiro, para que todos recebam essa verdade, para que todos vejam essa verdade. E essa verdade, nós acreditamos ela do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, que é a mesma coisa. A gente fala dessa dualidade, mas é a mesma coisa. O Espiritismo, ele trouxe a vivência do Evangelho de Jesus sobre a nuance da imortalidade da alma, que já tinha no Evangelho, mas foi deturpada com o tempo. Então, quando a gente traz nessa questão da verdade, dessa luz sendo essa verdade precisa ser explicitada.
ela precisa ser mostrada, né? Então, quando nós não conseguimos demonstrar isso na nossa vida, a nossa consciência nos cobra e a infelicidade nos alcança. Então, é muito inteligente o evangelho quando traz essa proposta de seja fiel àquilo que você acredita, seja fiel àquilo que você já conquistou, já entendeu. Essa verdade que a gente sabe que a verdade absoluta é Deus. E essa verdade absoluta ela não se esconde de nada. Ela está sobre o candeeiro, sim, há muito tempo. Ela se mostra a todos. A própria obra da criação, gente, já é a potência de Deus sendo demonstrada para a gente. Até nas próprias obras humanas, quando a gente vê isso, né? Quando há uma representação divina. Porque nós somos filhos, né? Os homens são os filhos de Deus. Então, nós temos faculdades e habilidades para expressar Deus através da nossa cocriação. Então, Deus mostra para a gente a vida, e essa vida ela explode exuberante em toda parte, e até dentro do próprio homem, que vive, que se exercita, desde a criação. Isso acontece conosco. Só que nós nascemos simples e ignorantes e vamos seguindo essa evolução, e essa expressão vai se tornando mais viva em nós, mais presente, maior, vai pouco a pouco conquistando a nossa caminhada. E aí, quando a gente passa a se importar com o processo de santificação, quer dizer, moralização nossos defeitos, das nossas atitudes, a gente vai alcançando um patamar diferente. E é um patamar muito vinculado à felicidade. E a gente utiliza para isso as nossas capacidades intelectuais e morais. O intelecto não foge disso. E aí, quando nós olhamos para nós no cotidiano, a gente procura enxergar essa evolução. Mesmo na imperfeição que a gente ainda representa, mesmo na rebeldia que a gente ainda traz dentro da gente, mesmo nessas questões de orgulho e egoísmo muito expressivas nos nossos automatismos, o que a gente aprendeu lá no passado, a gente vai diminuindo isso para que o Cristo tome corpo na nossa vida e nos represente diante daquilo que a vida nos propõe. E aí nós caminhamos para o caminho dos espíritos puros, que é muito interessante, é onde nós queremos chegar. Né? A verdade que nos é possível hoje é uma verdade de descoberta, não é uma verdade absoluta, como a oriunda de Deus. Então, é uma verdade relativa, que a gente tem que aprimorar. Por isso que eu falo do dia a dia. Essa verdade, nós recebemos ela, mas o nosso raciocínio ainda não a compreende na sua amplitude maior. Por isso que a gente, através das experimentações, nós vamos aprimorando a verdade, cada vez nos aproximamos mais da verdade de Deus, descobrindo isso, né? São condições, e é a vida que nos propõe isso. É no cotidiano que a gente começa a descobrir, nas nossas experiências, as nossas percepções vão ampliando. Essa é a nossa busca diária. Em tudo que eu faço, é muito interessante, tem uma passagem que eu esqueci aqui, mas depois eu pego para a gente, que fala que nós devemos representar Deus em tudo, e não mais os homens, e principalmente o homem que há em nós, que é egoísta, que é orgulhoso. Então, onde quer que estejamos, seja na empresa, seja no lar, seja fazendo um arroz ali, seja lavando uma roupa, seja desenvolvendo um projeto grande, a minha intenção e a minha visão é de servir a uma causa maior. Se eu trabalho numa escola, é um processo de ensino que seja eficiente no meu aluno, e que ele se construa a partir daquilo. Essa é a minha responsabilidade. Se eu estou numa escola, eu tenho uma responsabilidade com a diretora, eu tenho uma responsabilidade, às vezes, se ela é municipal, com a prefeitura, se ela é estadual, com o Estado, ou então com o governo, né, se ela é federal. Mas eu tenho, além de tudo, uma responsabilidade com a formação do aluno. Essa sim é com Deus, o que eu transmito como ser humano, o que eu direciono, as transformações que eu provoco no contexto familiar, porque a escola muda a família, a gente sabe disso, né? Então, em qualquer posicionamento, gente, eu estou falando do professor aqui, mas pode ser qualquer um, expressar Deus através dos nossos movimentos. Aí nós vamos estar elaborando a nossa aproximação com essa verdade absoluta. Né? Jesus trouxe a verdade que a humanidade terrena pode perceber até hoje. Ele fez isso há mais de 2000 anos atrás. Mas cabe a nós entendê-la, porque muitos estão sem entender essa verdade ainda.
Mas nós temos a representação de Jesus para a gente, trazendo esse movimento para todos nós, de aproximação com essa verdade. Ele é no nosso cotidiano, ele é construindo seres humanos melhores em nós e, consequentemente, espíritos melhores, né? E essa paciência que a gente tem até com a gente mesmo, né? Da administração da nossa vontade, da administração das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, para um ajustamento com a lei divina. E aí a vontade é o primeiro elemento que a gente tem que trabalhar. Assim, os que de nós conseguem aprender algo dessa verdade, na sua possibilidade, ele já começa a ter um dever de se expressar nessa verdade, de auxiliar os outros para que possam percebê-la, sem imposições, através de palavras, através dos meios de comunicação, através das atitudes, através de sua própria vivência. Aí a gente começa a colocar a nossa candeia realmente no lugar correto, no alqueire, ali, para que os outros, não debaixo do alqueire, desculpa, né? No lugar correto, para que ela possa ser útil. É sempre no sentido de utilidade. Eu não posso guardar para mim. Eu confesso para vocês que, durante um tempo, quando eu era mais jovem, eu tinha meus contatos com Deus, mas achava isso tão sagrado que eu achava que isso era só meu. E eu me fechava nisso. E aí, durante um tempo na minha vida, eu percebi que um dos grandes erros foi pensar dessa forma. O que tem sagrado em mim, as minhas descobertas com relação a Deus, elas têm que ser compartilhadas, têm que ser divulgadas através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, o que for. Não posso guardar para mim. Não posso ficar também, uma coisa muito interessante, tá, gente? Nós não podemos ficar discutindo o evangelho aqui e manter o evangelho no nosso intelecto somente. Isso também é muito sério. Se eu estou buscando conhecimento, e esse conhecimento é sagrado, é do Evangelho do Cristo, a minha responsabilidade é aplicar em mim e divulgá-la, cada vez através de atos e atitudes, irradiando essa luz, que é a luz da verdade, que eu já possuo, e todos aqui possuem um pedacinho, um pouco dela. E a gente junto, gente, é muito interessante. Quando nós nos congregamos, o que é isso? Quando nós representamos uma fraternidade, aí o feixe se torna mais forte, a representatividade é mais robusta. E aí a gente oferece isso para a sociedade. A fraternidade, Novo Horizonte, oferece os seus serviços espirituais de acordo com a aproximação e o que ela já entende de verdade àqueles que necessitam, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito dos encarnados. Então é isso, a gente precisa tirar isso que a gente está discutindo aqui do nosso intelecto, para divulgar isso através desse movimento que o Espiritismo nos propõe. Então, os filhos devem imitar o pai, e o pai não impõe essa imitação, né? A gente precisa conseguir expressar a vontade divina através de nós. E aí, nunca esconder isso, que é o assunto de hoje. Nunca esconder isso. Nós precisamos não encobrir mais isso em nós. A gente precisa pôr isso em público mesmo, porque o mundo tem sede disso, né? Então, o nosso esforço de aprender essas leis divinas, gente, conseguir perceber sentido, pensamento e vivenciação nela, a fim de que essa caminhada nossa evolutiva faça mais sentido para nós e nos traga mais segurança. No dia que a gente conseguir realmente essa fidelidade, nós vamos sentir uma paz interna muito grande. E ela, não se esqueçam, ela bate no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E aí nós vamos entender que existem dores e sofrimentos, mas existem também o prazer de servir. Hoje é a representação, né, católica do dia de Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus. E ela representa isso, o servo. A representação forte de Maria como mãe e como serva. E aí, para nós, isso traz o aprimoramento desse servo que existe em nós, pelo uso da nossa vontade no bem, pelo bem para o bem. Esse entendimento, ele precisa ser consagrado em cada um de nós,
porque nós precisamos construir esse ambiente de paz dentro de nós. E aí a nossa consciência é que precisa estar, já está sintonizada com o ensinamento de Jesus. Nós, às vezes, que não sintonizamos com ela, e aí sofremos a crítica interna. E a crítica traz sofrimento para nós. Aí vem infelicidade, a gente se acha injusto, a gente acha que não merece as coisas, a gente busca a falsa humildade. Gente, falsa humildade é terrível para o ser humano, a falsa humildade. Nós precisamos entender a humildade como um fator de inteligência suprema para nós, de entendermos a vida e expressar em forma de trabalho. Então, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é não esconder isso, desenvolver em nós essa sintonia com a verdade através das virtudes, através do aprimoramento como ser humano e como espírito, nos expressar na vida, que aí, cada vez que isso faz parte da nossa personalidade, a gente conquista uma paz consciencial, que é isso que Jesus vem ensinar para a gente. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado na sua relatividade, mas já podemos vivenciar isso. E quando nós não conseguimos vivenciar, a gente cai com a consciência pesada, né? que é a frase mais popular em cima disso, consciência pesada, porque a nossa consciência sabe, mas nós não conseguimos ainda ser. Aí isso traz muito o pensamento de Paulo para a gente, né? Da passagem de Paulo aqui. A consciência nossa, ela já se desenvolve, então o contexto de certo e errado, ela já está bem aprimorada. Só nós é que não damos conta de ser ainda aquilo que está na nossa consciência. Aí a gente traz uma infelicidade. Mas aí, gente, nós temos que perceber que esse estado de hipocrisia nosso, daquilo que a gente já sabe, que a gente deve ser, que a gente não deve ser também, mas que a gente não consegue ainda, mas está caminhando, esse estado de hipocrisia, e ninguém gosta de ser chamado de hipócrita, né? De fariseu hipócrita. Se a gente chamar qualquer um aqui, fica bravo com a gente. Mas a hipocrisia é um processo evolutivo. É um processo onde a mente e a consciência já tomaram ciência das diretivas corretas, do certo e do errado, mas o ser ainda não dá conta, ele está trabalhando para dar conta. E aí a gente tem que ter paciência com a gente, porque nós vamos passar, ou já estamos passando, pelo processo da hipocrisia. E ele é um patamar evolutivo. Ele não é uma crítica, ele não é um artigo, não é uma característica depreciativa do ser. Ele é uma característica daquele que já tem na consciência o que deve ser, mas ainda não consegue, mas que trabalha para ser, para estar em paz com a sua consciência. Então, aceitar isso também é interessante, né? A gente perceber, porque faz parte da autocaridade, a gente olhar para a gente, não no sentido de nos acomodarmos, mas no sentido de perceber aquilo que a gente já dá conta e caminhar nela, mas tem coisa que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho mais, para não cair em tristeza, né, gente? Nos processos mentais que comprometem isso. Vamos passar, então, para o nosso assunto? Nós estamos lá na candeia ainda, hein? Nós não entramos na coragem da fé ainda, não. Alguém quer trazer alguma coisa para a gente? Fique à vontade, tá? Hoje a gente vai discutir mais. Vou apresentar pouco, a gente vai discutir mais. Marcelo. Oi. Eu queria entender essa parte que você falou da hipocrisia. Sim. Então, você acha que hoje nós vivemos também essa nossa vida, por não entender tanta coisa, a gente ainda vive uma vida de hipócrita? Né? Mas essa é interessante a gente entender que essa hipocrisia é uma fase da evolução. Sim. Né? E porque nós aprendemos muito cedo, nós estudamos Evangelho na quarta, estudamos aqui na terça, então a gente está aprendendo muito, mas muita coisa que a gente ainda não consegue ser. Mas é claro que a gente não deve acomodar nisso, não. Isso eu não dou conta. Você não dá conta hoje, amanhã você vai dar conta. Então fica de olho, quando der conta, vai. Né? Mas a hipocrisia é essa, a gente labora na nossa mente, a gente aprende, a gente entende a mensagem, aprende a passagem, mas ainda não dá conta. Mas daqui a pouco a gente vai dar conta. Então, a gente tem que ter essa visão da gente, senão a gente martiriza muito a gente, né? A hipocrisia é um estágio de evolução. O ser alimenta. Isso acontece em qualquer profissão.
eu vou para uma faculdade, eu vou para uma escola, por exemplo, a aprender alguma coisa, eu aprendo a teoria, né? A prática eu vou fazer depois. Então, assim, muito do que eu aprendo numa escola, teórico, eu ainda não faço parte ainda do ser profissional que eu quero ser, né? Eu vou aprimorar isso quando eu pôr a mão na massa, quando eu for fazer, quando eu der conta. E aí eu vou virar o profissional. Na questão da moralidade é a mesma coisa. Nós aprendemos os melhores caminhos. Jesus veio ensinar o caminho reto, gente. Ele não veio ensinar para a gente caminhos paliativos, igual a gente escolhe. A gente pode estar até direcionando para essa paz espiritual, mas às vezes a gente dá um desviozinho aqui, um desvio, mas é a nossa vontade que faz isso. Jesus vem ensinar o caminho reto. E o caminho reto é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A diretiva maior para esse caminho reto é essa. A gente precisa entender ela com profundidade. Mas ele sabe muito bem que ele mostrou o caminho reto, mas nós ainda vamos oscilar um pouquinho, direcionando para esse caminho reto. E aí a gente entende, né, Cida, com caridade para com a gente também. Fala assim, olha, eu estou tentando, mas eu não posso parar de tentar, mas eu também não vou me martirizar por não ter conseguido ainda. Né? Porque senão eu perco muito tempo sofrendo e trazendo fobias para a minha vida. Mas também eu não posso ser condizente com o ser que existe dentro de mim, que ainda não está sintonizado com essa verdade que a gente falou aqui, né? Que é a luz da candeia, né? Que é a luz da candeia. Né? A gente fala assim, olha, não está, mas eu vou atrás. Né? Você está correta, é isso mesmo. A hipocrisia, eu considero ela um estado de evolução, um estágio, que daqui a pouco a gente não vai estar mais nele. Né? E aí, o melhor exemplo é Paulo, né? A passagem de Paulo, que fala isso para a gente. Né? Alguém lembra aqui a passagem? Eu tenho que buscar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para a gente. Se alguém lembrar, pode falar, tá, gente? Ele fala... Deixa eu lembrar aqui. Vou procurar aqui. Isso eu acho, né? Também, devia ter separado antes. É a passagem que ele fala que o que ele já pensa a respeito do evangelho, ele não consegue ser ainda, né? Não sei se vocês lembram dessa passagem. Ela é forte, né? Ela é forte. Aquilo que... Tá vindo na minha cabeça. Daqui a pouco eu lembro. Ela vem aos poucos, né? Quando chega uma certa idade, ela vai chegando aos poucos para a gente. E aí, quem quiser falar, gente, pode interromper aqui, tá? Hoje nós vamos discutir mais, nós vamos conversar mais. E aí a gente entra nessa passagem da coragem da fé. O que a gente viu lá atrás? Justificativa porque Jesus fala por parábolas, não procurei os gentios, acho que essa aqui foi até a gente que desenvolveu aqui, né? A questão da representatividade do que é gentios dentro. Eu lembro dessa, sim. Essa foi a gente mesmo. Da representatividade, quem são gentios? Não sei se vocês lembram, que a gente até entendeu isso aqui. Aí não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, e a coragem da fé, que é a de hoje. Essa passagem, ele traz para a gente, lá em Mateus, que é muito interessante, Mateus 10, que fala o seguinte, Mateus 10, o versículo 32 e 33, tá, gente? Aí que vocês vão entender por que o tal de colocar essa candeia no lugar correto. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Primeiro, vamos para a passagem, que ela é importantíssima a gente entender ela. Uma coisa que eu queria, deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu consigo trazer isso aqui para vocês. A passagem, deixa eu ver aqui, só um momentinho, tá? Que eu acho que eu consigo colocar nela lá. Essa aqui, ó, coragem da fé. A gente vai trabalhar em cima dessa ideia aqui. Mas eu queria trazer para a gente essa passagem. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Gente, quando ele fala eu também reconhecerei, é uma coisa que a gente já discutiu lá atrás, a gente tem que perceber e entender que existe dentro de nós uma potencialidade crística. Nós seremos Cristos.
nós seremos da esfera de Jesus um dia, tá? Na nossa evolução. Então, dentro de nós existe uma centelha divina que precisa ser desenvolvida, que precisa ser elaborada. Quando Jesus fala, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, é justamente isso que a gente acabou de falar. Através das nossas atitudes, nós reconhecemos o ensinamento de Jesus e aplicarmos no desenvolvimento moral nosso. Aí nós desenvolvemos automaticamente quem? Nosso Cristo interno. Nosso Cristo interno. E é muito interessante que ele fala, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai. É Jesus que vai defender a gente diante de Deus? Não. É o nosso Cristo interno. É as nossas próprias... Jesus não tomará a frente das nossas caminhadas para nos representar, porque ele não precisa. Ele vai ser representado pela intimidade de cada um de nós aqui. Então, esse reconhecimento e esse confessarei diante de meu Pai é nosso. Não é de Jesus, porque ele já fez isso por ele. Ele não pode fazer por a gente. Nós é que teremos que fazer. Então, através da manifestação desse Cristo interno, é que nós seremos reconhecidos por Deus. Mas não é um reconhecido aquele ser que vai olhar para a gente e falar assim, olha, Beth, parabéns. Não é isso, gente. O reconhecimento é na própria obra. É na potencialidade do que existe em nós. Nos poderes que virão para nós quando nós alcançarmos o patamar moral mais elevado. Então, é isso que ele quer dizer para a gente. Então, a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, que Jesus vai defender a gente, que Jesus vai falar de nós para Deus. Não é isso, é nós é que falaremos, é o Cristo interno. Jesus ele veio na Terra como Cristo, já desenvolvido. E ele veio demonstrar como um Cristo age, como um Cristo pensa, e veio nos trazer esses ensinamentos para aqueles Cristos potenciais que nós somos. De acordo com onde nós vivenciamos, introspectamos essa mensagem, o exemplo de Jesus, a gente também dinamiza o Cristo interno da gente. Não ainda como Cristo, igual ele, mas um pouquinho, como um ser mais evoluído, depois mais evoluído um pouquinho, mais evoluído. E aí, nessa evolução, a gente começa a viver profundamente o amor, a caridade, a compaixão. É aí que ele vai confessar diante do Pai que está nos céus a nosso respeito. As nossas próprias atitudes é que vão nos representar diante da amplitude daquilo que Deus quer para nós. E aí ele fala o seguinte, olha que interessante, e aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai. Vocês acham que Jesus vai falar mal da gente para Deus, gente? Muita gente acredita nisso com essa passagem aqui. Nossa, se eu não fizer correto, Jesus vai me renegar diante de... Não, gente, é a nossa consciência aqui. E aquele que me renegar diante dos homens, quer dizer, se nós realmente não praticarmos, não vivenciarmos essa caridade plena, esse amor pleno, nós próprios que seremos, nós estamos negando o Cristo interno, dizendo não para ele. E o Cristo representa o Deus dentro de nós. Então, nós estamos negando Deus. E aí que ele fala, e aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Não é Jesus que vai fazer isso, somos nós mesmos. Toda vez que nós fazemos o mal, nós estamos renegando isso. Nós estamos trazendo uma representação negativa na nossa consciência, que nos distancia de Deus, que nos distancia do nosso Criador. Então, a gente tirar essa ideia que Jesus vai falar, não tem nada disso, não tem nada disso, não é isso. Somos nós mesmos, é o Cristo interno. Quem vai nos defender na espiritualidade, quando nós desencarnarmos, é a nossa questão moral, é a nossa evolução, é as nossas obras. São as nossas obras. Só elas falam por nós, gente. Não adianta eu falar um espírito que vai olhar para mim e vai me ver por dentro, vai me ver tudo, vai ver tudo que já foi desenvolvido, tudo que não foi desenvolvido. Então, é por isso que Jesus fala para a gente, põe a candeia no lugar correto lá, utiliza a luz
Ou então, deixe que essa luz penetre em você. Se a candeia não é você, ela pode ser o outro, ela pode ser o próprio evangelho de Jesus. Ela já foi colocada, a candeia da verdade sobre as questões espirituais já foi colocada na vida. O espiritismo é um exemplo disso. A gente só precisa deixar que essa luz nos aqueça e nos envolva. E acha receptividade dentro de nós. E aí nós vamos ser mais uma candeia para ser colocada no lugar correto. Né? Para ser colocada no lugar correto. Aí vem essa passagem aqui, ó, lá em Lucas, capítulo 9, 26, que é a segunda passagem que reverencia, tá? Esse item 13, 14 e 15 aqui. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. É Lucas, capítulo 9, versículo 26. Essa também tem muito a ver com a primeira, mas ela traz umas novidades para mim. O que seria envergonhar, gente? É não deixar representar através de nós. Envergonhar é esconder. Envergonhar é não demonstrar. Então, envergonhar é justamente pôr a candeia debaixo de quem? Do balaiozinho. Né, o que falou a passagem principal lá do capítulo, esse é 24, né? Capítulo 24. É colocar no lugar incorreto. Então, aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, olha o que tem que ser. Quando ele fala de mim, olha que sério. Aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras. Então, são duas coisas diferentes, correto? Se ele explicitou aqui, as palavras e de mim são coisas diferentes. De mim é justamente a representatividade do Cristo em nós, através de atitudes. E de minhas palavras, dos meus ensinamentos. Então, são duas coisas. Olha que interessante. Se nós escondermos as expressões da nossa evolução moral por vergonha e tal, e também aquilo que a gente aprende com referência a essa sintonia com Deus, né, o Filho do Homem também dele se envergonhará. Quer dizer, eu não vou ter representatividade diante da vontade de Deus. Eu não vou ter representatividade. E quando vier a glória, e quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. E quando que é a glória do Pai e dos santos anjos? Nós somos filhos. Quando é que existe glória no Pai? Quando ele vê tudo aquilo que ele expressou e ensinou e demonstrou, expresso na personalidade do Filho. Então, o termo glória também no Evangelho, ele vem do grego, né? Ele é interpretado, porque Deus e Jesus não procuram glória. Não é isso que eles buscam. Né? Essa representatividade aqui, essa glória pode ser substituída por sintonia. Por sintonia. E é muito interessante. Quando a gente tiver esse aspecto dessa representação viva em nós, dos ensinamentos de Jesus, a glória se falar, essa sintonia se fará em nós. Né? E quando é que existe a glória do Pai? Quando existe a expressão do Pai no Filho, viva. E ele falou muito bacana. E dos santos anjos, né, gente? Santos anjos, a gente pode entender como uma espiritualidade superior. Quando achar representatividade em nós. E eu fico pensando muito num guia protetor. Quando um guia protetor olha para a gente, para cada um de nós aqui, e vê o seu esforço diário sendo expressivo em nós, a felicidade de um companheiro desse. Quando ele nos incita, quando nos direciona e nós somos receptivos. E quando ele vê valor no nosso desenvolvimento e não a insistência no homem velho. Então, eu fico muito imaginando a felicidade de um guia protetor quando vê a expressão divina em cada um de nós, viva, né? Tomando conta, crescendo, Cristo interno, trazendo isso para nós. E aí, aqui acho que é Kardec, né? Deixa eu ver aqui se é Kardec, tá, gente, que fala isso. Na primeira que fala para a gente. Kardec falou, mas os espíritos falaram também, ó. Quando eu tenho aqui em cima, esse asteriscozinho aqui, esses dois um é Kardec, dois é os espíritos. Então, veio
de ambos. Isso é bacana para a gente. Né? Deixa eu ver essa aqui, né, que a gente está. Olha o que é trazido para a gente. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida como uma grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo os simples sarcasmos, às quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias e que não são de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Eu achei essa parte aqui muito importante. Qual que é a importância do resultado? O valor pelo que se luta, o valor pelo que se quer demonstrar. E nós, isso é muito importante no Espiritismo, né, gente? O valor que o Espiritismo tem no nosso processo de evolução moral. Demonstrar isso, não forçosamente, mas natural. Aí eles continuam. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, aquilo que a gente acredita. Olha que interessante. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do momento de combate. Então, ele está falando aqui da covardia, ele está falando aqui do envergonhar, que a gente leu lá atrás. Aí, agora, eles entram, né, na questão do evangelho em si. Né? Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás no céu, aquele que confessar diante dos homens. Nós já vimos aqui que essa renegação, essa negação e esse tratamento aqui é feito pela nossa própria consciência. Não é Jesus, tá? Nós já descobrimos isso aqui, né, gente? Isso ficou claro para a gente. Isso é importante. Aí eles continuam. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de verem admitidos no reino da verdade. Essa parte aqui eu achei muito importante. Eu vou ler até de novo. Aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de verem admitidos no reino da verdade. Porque onde existe esse reino da verdade, gente? A nossa consciência. Quando a gente nega ser discípulo disso tudo que a gente está estudando aqui, nós não somos dignos de ter a paz interior, porque não vamos ter. A nossa consciência não vai deixar. Nossa consciência não vai deixar. Não é nenhum espírito que vai falar mal. Não, a nossa própria consciência vai tratar disso com a gente. Então, esse ato de confessar discípulo da verdade, ele é pela vida, pelas expressões da vida, pelas reações que nós temos e tal. E aí ele continua aqui, ó. Perderão as vantagens da fé que alimentem. Nós vamos perder a vantagem de ser uma pessoa de fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos outros. E essa aqui é uma chamada de atenção muito forte. Às vezes a gente está na empresa disputando um cargo, né? E aí tem 3 colegas participando. E aí eu utilizo de má fé, falo mal do outro, para trabalhar a minha vitória. Gente, nós nunca podemos nos entregar a isso. Não nos pertence mais essa luta. A nossa luta é outra. Se o outro fizer isso para conosco, o problema é do outro. Ah, mas eu perdi o cargo. Mas você foi honesto. Você estava com uma outra causa ali. Né? E aí, infelizmente, aconteceu aquilo. O mundo ainda vai nos mostrar muito essas questões antagônicas. E a gente precisa nos posicionar. Nós servimos a Deus acima de tudo, gente. Acima de tudo. Dignidade acima de tudo. Nós não podemos achar que vamos sujar nossas mãos aqui, né? E que para isso é permitido. E para o outro, sabe? Não é assim. Né? Hoje até temos uma passagem no culto aqui para que nós levantemos as nossas mãos limpas sempre para o nosso trabalho. Nós não podemos nos sujar. E aí tem o item 16, que a gente encerra com ele, que já está na hora.
Assim será com os adeptos do Espiritismo. Ele traz a questão do Espiritismo para nós. Pois que a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento da aplicação da do Evangelho. Então, às vezes a gente fala muito aqui, né? Evangelho e Espiritismo, mas é uma coisa só, tá, gente? É uma coisa só. Também a ele se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. A nossa eternidade está vinculada a quem, gente? A pessoa física que nós somos hoje ao nosso espírito, o nosso espírito. Então, nós precisamos valorizar as questões que respondem por nós quando nós estivermos no plano espiritual. E não vai adiantar esconder, porque não vai ter alqueire para esconder a nossa vergonha. Né? Porque nós estaremos representados pelas nossas atitudes. E aí a gente encerra por aqui. Tem mais 2 minutinhos aqui para quem quiser trazer alguma coisa. E agradecemos o grupo aqui a oportunidade do estudo de hoje. Né? Alguém quer falar alguma coisa, trazer uma pergunta? A perguntinha da Cida foi tão boa. Obrigado, viu, Cida? Foi muito boa a sua pergunta. Porque geralmente gera muita dúvida. Porque você falou que a gente, enquanto nós estamos aqui, nós estamos hipócritas. Eu falei, uai, então a gente tem que entender que, né? Porque é muito profundo, né, Marcelo? Igual você falou no início aí também, do processo da candeia, né? Sim. A gente aprende, a gente estuda o Evangelho, mas a gente não coloca ele em prática na nossa vida, nos exemplos de vida da gente. Então, eu acho que é muito, muito profundo, muito importante, muito bonito, né, Marcelo? Sim. Mas, na realidade, a gente estudar o Evangelho e não colocar ele na prática é uma hipocrisia também. É uma hipocrisia. E a gente tem que saber o quanto se a gente está deixando de aplicar, porque não dá conta de verdade, ou o quanto a gente está colocando ele debaixo do balaio, da nossa luz debaixo, né, escondendo ali. E aí, Cida, tem que tomar muito esse cuidado, porque a hipocrisia, ela de certa forma, ela existe na nossa vida, mas no limite daquilo que nos concebe que a gente dá conta, porque a gente não pode também esconder aquilo que a gente já dá conta. Se dá conta, já devia estar, né, correndo atrás ali. Pois isso é que eu penso, que aquilo que a gente já sabe não colocar em prática, porque é mais feio ainda para a gente. Verdade. Verdade. Marcelo. Oi. Oi. Oi, Ana. Tudo bom? Olha. Muito, muito bom o estudo. A passagem de Paulo estava aqui, né, Ana? Eles colocaram no chat e eu não li. Bacana. Depois eu vou ler no final. Tá bom. A Beth colocou. Que bacana. Ô Marcelo, a importância de... Por exemplo, o Evangelho agora, estudado à luz do Espiritismo, ele volta às origens, não é? Sim. Porque o Evangelho foi deturpado, né? Ao longo da história. E vemos que aquelas cruzadas, né? Que foi feito, matar em nome do Cristo, aquelas perseguições, né? Afastaram, né, Ana? Da interpretação, né? Afastaram muitos, né? Muitos de nós afastamos por conta disso, né? Más interpretações. Então, a importância de retornar à origem pura, né? Sim. O reino é a consciência, o reino não é um local, né? O reino está dentro de nós. Perfeito, Ana. Isso mesmo, é a nossa consciência, né? E ela precisa ser construída harmoniosamente. Seu reino de Deus, né? Seu reino de Deus. De Deus, Aproveitar aqui, eu que agradeço. Vou ler a passagem ficou muito bacana aqui. Obrigado, viu, Beth? Olha só, Romanos, capítulo 7, versículo 19 a 20, que é muito bacana, ó. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Né? Paulo, carta aos Romanos. Muito bacana essa passagem, porque faz muita questão da hipocrisia dentro de nós. Aí depois a gente vai ver lá na frente
o Paulo falar que o Cristo vive nele, né, Beth? E aí, por quê? Porque ele passou por essa fase e conseguiu evoluir para outra. Conseguiu expressar o Cristo através dele, que é muito lindo. Lá na frente ele fala isso. Aí ele fala, não sou eu quem vive, Isso. mas o Cristo que vive em mim. Então, Lindo. é preciso que a gente morra para que o Cristo viva em nós, né? E aí a gente vê, né, Beth, que lá na frente ele já tem essa outra frase, porque ele já consegue conceber o Cristo dentro dele. Fantástico. Exatamente. Né? Tá bom? Catitinha, eu faço a oração e depois você entra, né? É isso mesmo. É isso mesmo, Marcelo. Eu sempre erro, né? Desculpa. Mas vamos sim agradecer a Deus, né? Esse momento maravilhoso, esse dia maravilhoso que tivemos, estudos. Tomara que eu tenha preparado a nossa alma para o exercício dessa libertação, da construção desse reino dentro de nós, porque nós precisamos buscar essa felicidade nesse mundo tão conturbado, ainda nossas mentes ainda tão perdidas em alguns pensamentos, que se consagra em nós a luz divina, dentro para fora, na maneira que nós possamos expressar o evangelho vivo na nossa caminhada aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, e que abençoe sempre esse grupo de trabalho, que aqui fala em nome dele, trabalha e estuda em nome dele, mas que sejamos cada vez mais fiéis, e que isso possa iluminar as nossas vidas. Que assim seja. Hoje é o dia de Nossa Senhora, né? Então vamos nela. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz deste olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinho, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar o corpo na dor e alivio o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura para o corpo e para a alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos altos,
estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Ei, Cida, tô te vendo. Maria de